Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Joana de Chantal, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 416 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostinho Trapé, o capítulo onde ele analisa a obra de Santo Agostinho sobre a Trindade. Mas o amor de Deus espera a resposta de nosso amor. Infundi-lo nos corações é a obra do Espírito Santo. Nesse ponto, Agostinho estuda a relação necessária que ocorre entre a processão do Espírito Santo no seio da Trindade e a missão que o Espírito Santo cumpre na história da salvação. Disso resulta um amplo tratado de pneumatologia e de antropologia sobrenatural, a parte mais original de toda a obra. Em outro lugar, assim o resumimos: o Espírito Santo é-nos dado porque é o dom. Difunde nos corações o amor porque é o amor. Santifica-nos porque é santo. Constitui a comunhão dos fiéis na igreja porque é comunhão. O dom, o amor, a santidade, a comunhão do Pai e do Filho. Esta visão trinitária leva o autor do De Trinitate a discutir longamente sobre a natureza de nossa justificação, ou em outras palavras, sobre a noção de salvação. A discussão ronda o homem criado à imagem da Trindade e os efeitos que produzem nessa imagem o pecado e os dons do Espírito Santo. Efeitos opostos que Agostinho exprime e colore com riqueza inexaurível. A justificação, de fato, tem dois momentos conexos, mas não idênticos: a remissão dos pecados e a renovação interior. Aquela, plena e total, é o efeito imediato do batismo. Esta, a renovação espiritual, progressiva e nunca completa, prolonga-se por toda a vida e empenha o ascetismo cristão. Abre aspas. A contemplação é certamente a recompensa da fé. É o prêmio a que os corações preparam-se, purificando-se com a fé. Que os corações purificam-se por aquela contemplação é testemunhado, sobretudo, por esta passagem evangélica. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Fecha aspas para Santo Agostinho. A renovação interior progride com o progredir do homem na sabedoria. Sabe-se que essa palavra, tão cara ao bispo de Hipona, significa muito, porque é a reação que cobre todo o arco da filosofia, da teologia e da mística. Quer dizer, presença de Deus em nós, conhecimento e amor. Amor que se manifesta e alimenta-se com a piedade. É conhecida a distinção agostiniana entre ciência e sabedoria. Abre aspas. À sabedoria pertence o conhecimento intelectual das coisas eternas. À ciência, ao contrário, o conhecimento racional das coisas temporais. Fecha aspas. A segunda é ordenada à primeira, que é a mais alta e constitui a suprema dignidade do homem. Nessa, então, na sabedoria, deve-se buscar-se a imagem da Trindade. Essa imagem consiste no fato de que o homem recorda, conhece e ama. Essa, por isso, nunca é
tão alta quanto a memória, o conhecimento e o amor. Não é nunca tão alta como quando a memória, o conhecimento e o amor têm por objeto Deus. E torna-se tão mais semelhante ao exemplar, quanto mais a memória é rica, a inteligência profunda, o amor pleno. Disso se segue que, abre aspas, a semelhança de Deus será perfeita quando for perfeita a visão de Deus, aquela visão de que fala o apóstolo Paulo. Agora a fala do apóstolo, né? Agora vemos como em um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Para entender essa doutrina agostiniana, é preciso recordar que a memória Dei tem um significado metafísico e não somente psicológico, que quer dizer presença de Deus no homem, mesmo quando esse não recorda dele, não pensa nele. A presença de Deus com a potência da criação, a luz da iluminação, o dom da inabitação. A meta, portanto, da sabedoria, sobretudo da sabedoria mística, como a entende Agostinho, é distante e difícil. Para alcançá-la é preciso um exercício paciente e perseverante. A obra agostiniana quer empenhar o leitor nesse exercício. O livro 8º, o mais místico de todos, constitui uma introdução a toda a segunda parte. Aí são descritas as vias do conhecimento afetivo de Deus, que não exclui, mas postula, o conhecimento teórico. As vias são aquelas da verdade, da bondade, da justiça e do amor, que em Deus são realidades supremas e subsistentes. Através desses conceitos, pode-se chegar a conhecer não só aquilo que Deus não é, e saber aquilo que Deus não é já é uma grande conquista, mas também, ainda que imperfeitamente, aquilo que é. Contudo, que a busca seja acompanhada por um sincero esforço ascético que nos liberte das impurezas, das paixões desordenadas. De novo aqui é o tema da pureza e do entendimento, né? Ou da impureza e do não entendimento, né? Da confusão. Abre aspas para Santo Agostinho. Compreende, portanto, se podes, ó alma, tão gravada por um corpo sujeito a corrupções e agravada por pensamentos terrenos múltiplos e vários. Compreendes, se podes, que Deus é verdade. Está escrito de fato que Deus é luz. Não a luz que vem em nossos olhos, mas aquela que vê o coração quando ouve dizer é a verdade. Não busque saber o que é a verdade, porque imediatamente se interporão a obscuridade das imagens corpóreas e as nuvens dos fantasmas, e perturbarão a límpida claridade que no primeiro instante brilhou no teu olhar quando a ti foi dito verdade. Permanece, se podes, na clareza inicial desse rápido fulgor que te deslumbra quando se diz verdade. Mas não podes, voltas a cair nessas coisas habituais e terrenas. Qual é então, pergunto-te, o peso que te faz recair, senão aquele das impurezas que te fizeram contrair a goma da cupidez e os erros de teu peregrinar? Fecha aspas. O mesmo procedimento para as outras noções, abre aspas. Mais uma vez compreendes, se podes. Tu,
não amas senão o bem. Isto é bom, aquilo é bom. Suprime o isto e o aquilo e contempla o próprio bem, se podes. Então verás Deus, que não recebe sua bondade de outro bem, mas é o bem de todo bem. Fecha aspas. Mas vemos Deus, sobretudo, no amor aos irmãos. Abre aspas. Ninguém diga, não sei o que amar. Ame o irmão e amará o próprio amor. De fato, conhece melhor o amor com quem ama do que o irmão que ama. E eis que então Deus ser-lhe-á mais conhecido que o irmão. Muito mais conhecido, porque mais presente, mais conhecido, porque mais interior, mais conhecido, porque mais certo. Abraça o Deus amor e abraça o Deus com amor. Fecha aspas. Depois desse prelúdio grandioso, começa a segunda parte da obra, disposta de modo a conduzir o leitor às metas mais altas. Declara-o o próprio Agostinho. Abre aspas. Se buscarmos recordar em qual momento, no curso daqueles livros, nossa inteligência começou a entrever a Trindade, descobrimos que foi no livro 8º. Nesse livro, de fato, por quanto pudemos, pretendemos, com nossas análises, elevar a atenção do espírito até a inteligência daquela suprema natureza imutável. Mas, visto que aquela luz inefável ofuscava nosso olhar, e uma vez que percebíamos que a fraqueza de nosso espírito ainda não podia alcançá-la, inserindo uma digressão entre aquilo que tínhamos iniciado a dizer e aquilo que tínhamos decidido dizer, dirigimos-nos ao nosso espírito, segundo o qual o homem foi feito à imagem de Deus, tornando-se um objeto de estudo mais familiar a nós, para repousar nossa atenção cansada e assim nos determos no livro 9, do livro 9 ao 12º, nas criaturas que somos nós, para poder, através das coisas criadas, ver com a inteligência as perfeições invisíveis de Deus. Fecha aspas. Com os livros que seguem, Agostinho quis contemplar o caminho, mas ao término deste, sentiu, com todos os grandes místicos, não ter alcançado a meta. Abre aspas. E eis que agora, depois de ter exercitado nossa inteligência nas coisas inferiores, quanto fosse necessário, ou talvez mais do que fosse necessário, queremos elevar-nos à contemplação daquela suprema Trindade que é Deus, e não somos capazes disso. Fecha aspas. Desta sofrida incapacidade brota a oração final que em parte citamos acima. E a obra fecha-se com a convicção de haver dito pouco e talvez mal. Abre aspas. Senhor, único Deus, Deus Trindade, também os teus sabemos ser reconhecidos por tudo aquilo que é teu de quanto escrevi nestes livros. Se neles há algo meu, seja-me indulgente tu e sejam-nos os teus. Amém. Fecha aspas. Então aqui termina o capítulo em que o Frei Agostinho Trapet, né, comenta resumidamente essa obra grandiosa, né, de Santo Agostinho sobre o Deus Trino, né? Essa obra que influenciou todas as gerações, né, posteriores e também causou, né,
tantos desentendimentos e tantas deformações, né, do pensamento de Santo Agostinho ao longo das eras, né, ao longo dos séculos posteriores, né, todos que se debruçaram, né, na obra de Santo Agostinho, todos não, muitos que se debruçaram sobre a obra de Santo Agostinho, tiraram conclusões, né, nem sempre certas, das suas ideias e as deformaram e criaram muitos problemas para a igreja, cria até hoje, e infelizmente, né, essa grande obra deu origem, né, à grande divisão da cristandade, né, por obra de homens perversos e interesseiros, né, no século XVI. Né. A obra de Santo Agostinho, por causa do seu estilo, estilo que ele resolveu dar à obra, estilo que tinha a ver também com a sua formação, com o seu jeito de ser, né? Estilo que marcou profundamente a humanidade, porque Santo Agostinho não só marcou pelas suas ideias, mas também marcou pelo seu estilo literário, pelo seu estilo retórico de dizer as coisas, né? É uma obra, como o próprio autor aqui do livro fala, né? Muitas vezes tem trechos e partes líricas, poéticas, e esse estilo dá margem a essas interpretações, né? É diferente, por exemplo, do estilo de Santo Tomás de Aquino, não é? Que, embora dê muito pouca margem para interpretação, né, os modernos reinterpretaram Santo Tomás de Aquino, né, muito ao seu gosto, né, principalmente os modernistas na igreja, né. Veja se até com Santo Tomás de Aquino os homens conseguiram deformar a obra, imagina com essa obra de Santo Agostinho, né, que é num estilo muito menos rígido, logicamente, né, do que a obra de Santo Tomás de Aquino. Né. Mas então, acabamos aqui os comentários sobre o De Trinitate, mas vamos entrar aqui nesse capítulo, até onde o tempo nos deixar, né, para capítulo 35, né, as últimas confissões. Agostinho é o homem que se confessou mais. Dele sabemos quase tudo. Confessou-se antes do batismo nos preciosos prólogos antepostos aos diálogos de Cassicíaco. Confessou-se mais longamente e mais amplamente nas confissões. Confessou-se nas retratações, que podemos considerar justamente as últimas confissões. Nunca se deixe enganar pelo título. Este não quer dizer retratar, desdizer, desmentir, mas muito mais, segundo o significado etimológico da palavra. Retratar, né? Tratar de novo, reexaminar, revisar. É uma obra originalíssima, a mais original que escreveu esse fecundíssimo escritor africano. Não se trata de quem, avançado já nos anos, revisa seus escritos e, em vista de uma edição definitiva, aprova-os, desaprova-os, corrige-os, caso
não infrequente no mundo literário, mas de quem, não podendo fazer tudo isso, porque seus escritos são muitíssimos e bastante difundidos, escreve um outro livro para dizer aos leitores o que ele pensa daqueles e como queria que fossem lidos. Abre aspas. Pareceu-me bem escrever esta obra para colocá-la nas mãos dos homens, das quais não posso retirar para corrigi-las aquelas que já publiquei. Fecha aspas. O projeto levou o autor a reler, abre aspas, com severidade de juiz e quase com a pena de um censor, toda a sua produção literária, produzida ininterruptamente e com ritmo vertiginoso por 44 anos. De poucos meses depois da conversão até poucos dias antes da morte. A obra não nasceu por um motivo humano de vanglória ou de orgulho, mas por um motivo religioso de responsabilidade. O autor quer julgar a si mesmo para não ser julgado por Deus. Sabe que uma obra do gênero provocará surpresa, sabe que não faltarão os críticos, mas tudo isso não lhe importa. Fazendo a recensão das Confissões, disse: o que os outros pensarão é problema deles. A ele tinha servido e servirão como elevação a Deus. E isso justifica a composição e sua leitura. Assim diz agora, abre aspas, cada um tome como quiser aquilo que estou por fazer. Quanto a mim, devi tomar em consideração também nessa matéria as palavras do apóstolo. Se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados por Deus. Fecha aspas. Veja a referência permanente, né, que Santo Agostinho faz a São Paulo, né, como é central São Paulo na obra de Santo Agostinho, né, e nas suas ideias. E recorda as palavras de Cristo sobre prestação de contas que se deve dar a cada palavra inútil, e aquelas de São Tiago sobre o dever de estarmos prontos a escutar e lentos a falar. Ele, ao contrário, sabe que escreveu muito, sabe que falou muito. Lamenta-se que, abre aspas, por toda parte, estando eu presente, foi preciso falar ao povo. Raramente me foi concedido calar para escutar os outros e estar assim, pronto a escutar e lento a falar. Citando São Tiago, né? Fecha aspas. Agostinho, então, confessa-se de novo. Desta vez, não sobre sua vida, mas sobre seus escritos. De cada um, dá aos leitores o argumento, a ocasião, a ordem cronológica, a chave interpretativa. Quer que não o sigam quando tiver errado, mas também que não lhe atribuam erros que não cometeu. É um exame de consciência e uma apologia juntas, que se torna para nós um guia insubstituível para conhecer a obra literária e o espírito de Agostinho, já passado dos 70 anos. Tinha como projeto fazer a recensão dos livros, das cartas, dos discursos. As graves ocupações dos últimos anos não lhe permitiram, infelizmente, levá-lo a termo. Sustentava que a obra era sumamente necessária. Mas mais necessário pareceu-lhe responder às dificuldades dos monges de Marseille e a réplica agressiva a Juliano. Se tivesse pensado em si mesmo, teria feito certamente outra escolha. Mas ele pensava na igreja. Assim as cartas e os discursos, que eram muitos, ficaram sem a guia preciosa que o autor pensava oferecer aos leitores. Que lástima!
As retratações são uma obra longamente meditada. Começam, de fato, com este preâmbulo. Abre aspas. Faz muito tempo que penso e disponho fazer aquilo que só agora, com a ajuda do Senhor, começo, porque tenho para mim que não devem estender por mais tempo. Fecha aspas. Resulta que pensasse nisso já em 412, isto é, 14 anos antes de começá-las. Escreve naquele ano ao tribuno Marcelino: ainda que minha opinião não possa ser defendida com sólidos argumentos, é só minha, não do autor, em letra maiúscula, de quem não seria lícito criticar o pensamento, mesmo quando, por não tê-lo compreendido, tem-se a impressão de que seja inaceitável. Eu, por isso, confesso que me esforço para pertencer ao número daqueles que escrevem fazendo progressos e fazem progressos escrevendo. Se, portanto, foi exposta por mim, muito incautamente, ou com pouca doutrina, qualquer opinião que mereça ser repreendida, não só por quem esteja em condições de descobrir o defeito, mas também por mim mesmo, enquanto tenho o dever de reparar-me, ao menos em seguida, se verdadeiramente faço progressos, não é preciso nem maravilhar-se, nem condoer-se, mas muito mais perdoar o erro e alegrar-se, não porque tenha sido cometido, mas porque tenha sido reprovado. Tem um mau amor por si mesmo quem desejar que errem também os outros, a fim de que permaneça escondido o seu próprio erro. Quando é melhor e mais útil que onde errou um não errem os outros, a fim de que, com sua advertência, aquele se livre do erro e, se não quiser livrar-se, não tenha ao menos companheiros no erro. Se Deus, como eu desejo, conceder-me recolher e explicar em uma obra composta, para esse precioso fim, todas as minhas afirmações de todos os meus livros, que com plena razão desagradam-me, então se verá quanto eu seja imparcial com relação a mim mesmo. Fecha aspas. Então isso ele escreveu uma carta, né? 14 anos antes de começar essa obra, né? Retratações, né? Eu vou parar por aqui a leitura. Desse capítulo, porque ela vai longe aqui e nós continuamos ela amanhã. Estou na página 426, né? Então, Agostinho era muito preocupado, né? Como muitos santos, né? Com o que ele tinha escrito, né? Não só porque ele escreveu muito, mas porque ele escreveu sobre coisas gravíssimas, né? Sobre coisas importantíssimas, sobre coisas da igreja, da religião, né? Então, provavelmente, certamente, não provavelmente, ele estava muito preocupado com que suas ideias não fossem mal entendidas e que os seus possíveis erros não fossem propagados, né? Nós conhecemos muitos santos, né, que tiveram ao final da vida uma visão muito amarga do que eles escreveram, né? Seja porque eles encontrassem coisas indevidas no que escreveram, seja porque
o sentimento que eles tinham no final da vida, com todas as suas contemplações e com todos os seus momentos de meditação profunda, de êxtase, de conhecimento mais direto de Deus, né? Eles vissem que aquilo que eles escreveram tinha sido muito pouco ou insuficiente ou muito pouco significativo com o que eles experimentavam espiritualmente, né? Nós conhecemos, por exemplo, vou citar 2 exemplos. O primeiro exemplo é de São Felipe Neri, que queimou, né, todos os seus escritos que ele pôde, né? Obviamente ele não pôde queimar as correspondências que ele tinha enviado para outras pessoas, né? E isso foi preservado, né? Então São Felipe Neri, ao final da vida, seja por essas razões que eu apontei, né? Seja por outra razão que a gente não consegue imaginar, então queimou sua obra, né? Escrita. Nós também conhecemos a tentativa, né, de Santo Tomás de Aquino. Esse a gente já conhece um pouco mais a história, que depois de um êxtase, né, depois de um contato, digamos assim, extático com Deus, ele então percebeu quanto a obra dele era ínfima, ou era tão pouco valiosa em relação ao que ele tinha experimentado, que ele então decidiu queimar a obra, né? Por conta do grande Frei Reginaldo, companheiro de Santo Tomás, frei dominicano, esse frei impediu que Santo Tomás queimasse a obra dele. Não fosse o Frei Reginaldo, talvez nós não conhecêssemos a obra, né, de São Tomás de Aquino, por esse impulso, né? Então, Santo Agostinho não conseguiria queimar a obra dele, né? Porque ela estava espalhada, né? Ela já tinha sido copiada, já tinha sido analisada, reanalisada, criticada, enfim. E não sei se também o espírito de Santo Agostinho seria um espírito de queimar a obra, né? Então o que ele fez, ao invés de queimar a obra, né, foi escrever uma chamada Retratações, né, onde ele próprio é o juiz de si mesmo e faz um julgamento do que ele escreveu, né, ao final da vida. Uma espécie de testamento, né? E nos oferece essa obra, né? Tá certo? Então, isso que nós vamos ainda ver, né, na leitura ainda desse capítulo, né? E isso mostra, né, o quão justo, o quanto ele prezava a justiça de Deus, né, para incorporar o papel de juiz de si mesmo, né, e de ser severo com sua obra, de ser um inquisidor de si próprio, né, e de sua obra. E nos oferece mais uma grande obra, né? Então, isso é um dos aspectos, né, que nos faz aquilatar, né, o valor desse homem, a estirpe desse homem, né, que é doutor da nossa igreja, né, que nos deixou isso como herança, né,
E que beleza, né, pertencer a essa turma, né? Pertencer a esse grupo, do qual pertenceu Agostinho, né? Com que orgulho nós temos que receber e com que humildade, ao mesmo tempo, nós temos que receber essa graça de pertencer à igreja de Santo Agostinho, né? Esse grande doutor, né? Certo? Mas eu queria agora ouvir, se houver, as observações que vocês têm a respeito da nossa leitura hoje. Professor, sim, o que me chamou a atenção foi uma frase aqui no final do capítulo anterior, na página 421, em que ele fala: eis que agora, depois de ter exercitado nossa inteligência nas coisas inferiores, quanto fosse necessário, ou talvez mais do que fosse necessário, queremos elevar-nos à contemplação daquela suprema trindade que é Deus, e não somos capazes disso. Me fez pensar no quanto que a gente perde de tempo com coisas desnecessárias, né? Remordendo sentimentos, inclusive, que a gente deveria deixar passar, né? Deixando de perdoar as pessoas e por aí vai. Isso mesmo, Ana Paula. E veja que o caminho que Santo Agostinho percorre, né, é o mesmo que Santo Tomás percorre, né? A elevação da nossa contemplação das coisas criadas para o incriado, né? E por que ele é muito interessante? Porque tem uma ligação interessante com uma outra noção de Santo Agostinho, né? E por que ele, quando ele contempla todas as coisas criadas, e quando ele chega ao ponto de contemplar o incriado, né? Ele se diz incapaz, né? Incapaz, né? O Frei diz, né? Sentiu como todos os grandes místicos não ter alcançado a meta. Por quê? Porque quando você chega na fase da contemplação do incriado, você já não tem mais palavras para contar o que você está vendo, né? As palavras faltam. Portanto, essa incapacidade é a incapacidade de expressão. A mesma coisa acontecendo com Santo Tomás, nesse êxtase, é que o fez decidir queimar aos escritos dele. Porque ele comparou esse caminho que ele fez das coisas criadas para a incriada, mas quando ele chegou lá, ele viu, olha, os meus escritos não valem nada. Isso aqui é muito mais do que eu falei. Isso aqui é muito mais expressivo do que eu falei, embora seja inexpressável, né? Isso tem uma conexão, eu estava dizendo, né, com a definição de Santo Agostinho de sabedoria e de ciência, né? Ele fala assim: a sabedoria pertence ao conhecimento intelectual das coisas eternas. A ciência, ao contrário, é o conhecimento racional das coisas temporais. Então, na expressão de Santo Agostinho, ele estava tentando passar da ciência à sabedoria, né? Aqui, ciência, como essa palavra está muito
desgastada hoje, ciência verdadeira, né? Conhecimento das causas. Então, quando você fala que a nossa mente se perde em coisas sem nenhum valor, né? Nenhum valor. Tem também conexão com a leitura, onde se fala o seguinte: a busca, essa busca de Deus, né? Ela tem que ter uma premissa, não é? Ela tem que ser associada a um sincero esforço ascético que nos liberte das impurezas, das paixões desordenadas. Então, o homem que vai empreender essa busca, ele precisa ter um procedimento ascético, não é? De disciplina, de rígida disciplina, para que ele vença as impurezas das paixões desordenadas. Luta permanente contra as paixões desordenadas. Esse é o ascetismo, né? Certo? E nós que ficamos imersos nessas nossas paixõezinhas pessoais desordenadas, isso é um impedimento terrível para o conhecimento de Deus, né? Então, a via ascética é uma via de preparação para esse conhecimento de Deus, né? Veja que nós estamos falando de coisas muito elevadas, né? Muito para além de uma vida católica normal, não é? Católica normal, digo, disciplina de oração, confissão, Eucaristia, missa, não é? Essa via normal, ela é fundamental, não é? Mas para quem quer progredir na vida espiritual mais elevada, é preciso muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. É preciso a via ascética. Por isso que a teologia ascética e mística, ela trata justamente disso, né? Se a gente ler um tratado como o do Tanqueray, né, a gente vai observar exatamente que o assunto que ele trata é exatamente esse assunto, né? Das coisas que temos que fazer diariamente, assiduamente, atenciosamente, para nos libertarmos das impurezas. E se a gente vê isso, a gente vê quão longe a gente está dessa via, né? Certo? O quão longe a gente está dessa via, infelizmente. A gente devia pensar que quando a gente estiver muito agarrado com uma coisa assim, que qual é a relevância disso diante da morte, né? Porque nós invertemos por causa do pecado original, né? Está invertida assim, a prioridade, né? A ordem das coisas mesmo. Diz que somos desordenados, porque a nossa inteligência é que precisa comandar a vontade, não o contrário, né? E nós viemos sendo treinados por esse mundo maluco a fazer o contrário, né? Que a nossa vontade mande na nossa inteligência, né? A pessoa que ela usa o racional é uma pessoa que às vezes é taxada de ser fria, calculista,
Não é isso, É. né? Ela só tá usando de maneira ordenada aquilo que é a nossa diferença dos demais animais. Sim, Né? exatamente isso. Quer dizer, a vida ascética é vista como uma vida fria. Você está certo. Uhum. Você está certo. É porque justamente a inteligência ela toma a prioridade e subjuga a vontade, né? E existe voltando aqui ao velho assunto, né? Existe uma sugestão da Santa Madre Igreja para nós comuns mortais, para pelo menos termos um vislumbre, enfim, dessa via mística, ascética. Tá? A nós, mortais, aqui, agora, está aberta essa via que a Igreja nos apresenta, os santos nos apresentam, né? Que é a oração mental. Né? Porque na oração mental, o que pode acontecer é que, dependendo da vontade de Deus e dependendo da sua atenção e da sua concentração nessa oração mental, você pode transformar essa oração mental como uma introdução à via mística e ascética. Né? Então, para nós, uma porta de entrada bem estreitinha. Né? Às vezes a gente não vai nem entrar nessa porta, mas a gente vai ver pela fresta dela o que está lá dentro. É a oração mental. Né? Então, essa é o primeiro degrau que nós podemos subir, ou tentar subir nessa vida espiritual mais elevada. Né? E nessa vida, nós vamos tentar, com a graça de Deus, reverter esse desarranjo entre a nossa inteligência e a nossa vontade. Né? É exatamente isso. Quer dizer, fazer com que a nossa inteligência assuma o controle da nossa vontade de forma que os atributos superiores da alma trabalhem em conjunto para a nossa elevação e salvação. Né? Então, esse é o caminho mais elementar. Né? Qualquer tratado de teologia mística, vocês vão encontrar nele. Nenhum tratado de teologia mística deixa de tratar a questão da oração mental, né? Nenhum. É o caminho de entrada, né? É o caminho de entrada, e quer dizer, se algum dia nós tivermos algum tipo de progresso nessa vida ascética e mística, terá sido pela intensidade, a frequência, a disciplina que a gente tem com a oração mental. Né? Então, para além de todas as outras coisas, para além de todas as nossas obrigações religiosas, nós temos ainda a oração mental, se quisermos progredir. Né? A gente é tão custoso, para não dizer burrinho mesmo, que a gente se compraz em alguns dos nossos erros. Né? É engraçado isso, a gente tem o problema é justamente esse, né? Que você erra. O apego. E ainda tem um deleite com o erro. Se a gente der uma cutucadinha, tem um deleite. As nossas mais baixas, os nossos mais baixos atributos da alma ficam todos felizes. Né? Com certas coisas, né? Você está certíssimo.
É disso que trata a nossa vida espiritual, né? A luta contra isso é que constitui a nossa vida espiritual. Primeiro perceber, né? Porque muita gente nem percebe isso, né? E depois lutar contra isso, né? Mas nós já estamos falando aqui, Ana Paula, de uma coisa muito para além de uma, digamos, de um hábito normal de católico, né? Quando a gente fala aqui de catecismo, de formação, etc., isso é uma coisa muito mais baixa, né? Aqui, através de Santo Agostinho, nós estamos nos elevando, né? Nos elevando muito alto, né? E aprendendo, né? Mas essa elevação, né? Ela está aberta a todos, né? Ela não é... Pode parecer, né, que nós estamos dizendo aqui o seguinte, que existem os não iniciados, existem os iniciados, né, ao modo de uma sociedade secreta, né? Mas não é isso, né? Existe um progresso na nossa vida espiritual que está aberto a todos. As instruções estão abertas a todos, não é? Não existe aqui na nossa religião algo como os mistérios, né, que só algumas pessoas sabem. Não, está tudo escrito, tudo explicado, tudo sistematizado, né? Todos podem ter acesso e terão acesso na medida em que se interessem por isso. Não há nenhum ritual em que você é admitido nos graus mais superiores da vida espiritual católica. Não existe isso para nós, né? Existe um caminho na vida espiritual, não é? Aliás, tem um livrinho muito interessante do padre Faber, né, que se chama, eu já não sei mais como chama, Progresso na Vida Espiritual, alguma coisa assim. É isso. Que, como ele, sendo um teólogo místico extraordinário, ele vai nos explicar também a mesma coisa, né? Senão não faria sentido todo esse trabalho que você faz, né? Essas leituras que nós fazemos aqui, para estimular a gente a pensar nessas coisas mesmo. Mas isso é um trabalho muito... só para iniciados. Não, mas esse é um trabalho muito modesto e muito primitivo, né? Quer dizer, uma coisa é você fazer esse trabalho, ler, etc. Outra coisa é você aplicar isso, né? Isso já é outra... O trabalho é para estimular, enfim, dependendo do santo que a gente encontra pela frente, né? A gente tenta tirar as lições, né? E os exemplos, enfim. Mas essa vida é duríssima e é longuíssima e enfim. E existem milhares de manuais, né? Eu tenho um livro aqui, por exemplo, que é sobre isso, né? Enfim, é um belíssimo livro, chama A Vida Interior. Eu já falei isso para vocês aqui, esse livro aqui chama A Vida Interior, tem um subtítulo: Simplificada e reconduzida a seu fundamento. Esse é um livro sobre teologia mística, sobre... E a teologia ascética e mística é uma teologia prática, de coisas práticas que você tem que fazer, né? Então, mas existem muitos tratados disso, né? Desse assunto, né? Que a gente pode consultar, né? Se a gente quiser ter um pouco mais de noção sobre essas coisas, né? E tem a vida dos santos, e tem, enfim, milhares de santos. Nós ainda vamos ler uma hora a vida de Santo Inácio de Loyola, se Deus quiser. Eu tenho uma biografia dele por aqui, em algum lugar. Mas é isso, essa biografia de Santo Agostinho nos estimula a falar sobre esses assuntos muito elevados, né?
para além, inclusive, da nossa compreensão, né? O que é bom. Oi, professor. Diga, Márcio. Pois é, eu peguei uma série de coisas aqui para dizer. Vamos ver aqui primeiro. Bom, quando esses santos aí, como o senhor falou, que saíram queimando, querendo queimar, jogar fora as coisas que eles escreveram, eles poderiam ter pensado pelo menos na gente e falar assim, bom, ruim comigo, pior sem mim, né? Ou seja, pelo menos uma introdução a certas coisas. Quer dizer, não se compara aquele nível de progresso que eles alcançaram no final das vidas, obviamente, né? Mas aquilo que eles já fizeram lá no começo, aquilo serve assim como uma estrada bem pavimentada, bem larga, sinalizada, para que as pessoas, né, se conduzam, né? Ainda que eles achem, isso é muito pouco, isso é muito bobo para eles que já estão lá na frente, para nós. É verdade. Né? Então, ruim com eles, pior sem eles. Né? Esse é um deles. O outro é exatamente essa questão aí da ascética mística, que é muito interessante, que é igual como o senhor disse, né? É o conhecimento prático, retirado ali das práticas dos santos ali, que na verdade o próprio Deus que vai conduzindo aquilo ali. E dali se extraem certos princípios, certas práticas, certas práticas mesmo. Infalíveis, inclusive. Infalíveis. Práticas infalíveis, que se você fizer, você chega. Verdade. E hoje, antes de eu descer até aqui, para ouvir o senhor, eu estava dando uma lidinha num livrinho que eu estou lendo aos pouquinhos aqui, e aí o autor até falou uma coisa interessante, que remete muitas vezes à atuação do ser humano. Né? Ele falou que o porco é um animal que não olha para cima, ele olha só para baixo, só para o imediato, para a satisfação imediata dos sentidos dele. E me fez lembrar aquela parábola do filho pródigo, o pai misericordioso, como gosto de falar os modernos, do filho que foi se alimentar das coisas que se alimentam os porcos. Né? Ele estava vivendo com eles também, vivendo dos sentidos, do imediato. Né? E toda a vida mística é exatamente, né, fazer essa ascética aí para poder reordenar o uso daquilo que é sensível através do sensível, ir além deles, para poder justamente contemplar o que é mais importante, para ele poder conduzir a vida dele de acordo com o que Deus queira, né? E também outra coisa que, enquanto a Ana Paula estava falando aqui, o senhor estava falando sobre a razão, sobre a vontade, me fez lembrar aqui uma comparação, embora grosseira e não sei nem se seria precisa, que a vontade seria a feminista da família. Tirando a feminista da família, eu quero. E o marido seria a razão, contendo o corpo familiar também, né? A cabeça, o coração, e as entranhas seriam os filhos ou a memória, né? Memória, inteligência e vontade. Então a família toda ordenada, seguindo o mesmo rumo, não ficando lá a memória cutucando lá os pais, né? Aqui, você prometeu aquele brinquedo, não sei o quê, você lembra daquele caso? A memória pode guardar muita bobagem, né? Também, exatamente, né? E exatamente isso, por isso que Deus chegou no Gênesis e ordenou as coisas. Olha, você é cabeça, você vai ter que mandar. Aqui você que é vontade, você é importante também. Mas o seu lugar é este aqui, porque você atropelou os bois na frente do carro, então agora você vai ficar no banco de trás ali, vai ajudar, não vai intrometer nas decisões, mas vai ajudar com impulso, né? É a mesma forma como a mãe e a esposa tem na família, nela, ela, pelo trabalho dela, ela estimula, ela cria um ambiente propício para que as pessoas tenham condições de viver, né, de conduzir as vidas delas, um estímulo para a pessoa trabalhar, para estudar, para poder ter um lar acolhedor onde elas possam ficar, ao invés de procurar mais companhias de bandidos, traficantes ou de cafetões ou exploradores de menininhas bobinhas, né? E a memória ali, né? As criancinhas que se juntam na mesa ali, ficam lembrando das brincadeiras,
pedindo para pai e mamãe contar a história de novo, né? Por isso que eu associei a memória das crianças. Contar a história da família, né? Contar a história. E, bom, alguns de nós gostamos, né? Porque a gente pergunta às vezes para as outras pessoas, elas assim, aí, você conhece a história dos seus avós, onde é que eles nasceram? Às vezes não sabe nem onde é que os pais nasceram, né? Mas eu era curioso e fuçava, cheguei a fuçar coisas até do século XVIII, lá que um parente nosso escreveu um livro sobre uma parte lá da família. Isso é legal demais. Legal demais. É lá mais ou menos para os lados do senhor, inclusive. Ah, é? Naquela região. De Formiga, Iguatama. Vale de Formiga. Aquela beiradinha ali. Uhum. Mas aí. Bom, professor, mas é isso. Aí se eu quiser comentar mais alguma coisa ou não, está nas suas mãos. Então, muito obrigado pela atenção aí. Márcio, muito obrigado você. Não, na verdade é o seguinte, o que essa ordenação, né, que foi nos dada por Deus, nos atributos superiores da alma e nos atributos inferiores, e os atributos superiores tendo que controlar, suprimir às vezes, reordenar os atributos inferiores, é uma organização que ela deve, para que os homens vivam uma vida feliz, refletir na organização social. Tá? Se você perceber, existe uma perfeita organização e funcionamento do ser humano que está desequilibrada por causa do pecado original, mas que nós temos completa consciência de como ela deve ser, né? Então toda a nossa vida espiritual deve ser para recolocar as coisas no devido lugar. A mesma coisa acontece com o universo criado. As coisas inanimadas, elas têm uma ordem, uma sequência de eventos. E assim também deve acontecer com a sociedade. Quanto mais a sociedade se distanciar dessa ordem que Deus deu para nós, mais ela se desorganizará, né? Quanto menos autoridade tiver, quanto mais os impulsos inferiores do homem comandarem os comportamentos sociais, as leis, a organização do Estado, mais desorganizada fica a sociedade. Nós temos exemplos disso, né? Então, não é por outra razão que toda a obra paulina e toda a obra agostiniana, ela teve um impacto muito grande nas teorias, nas ideias políticas das épocas deles e posteriores. Porque as pessoas ainda, naquela época, notavam o seguinte, que essa ordem espiritual que o cristianismo trazia de novo para o mundo, ela era uma ordem que podia fundamentar, ou que devia fundamentar, a ordem política e social. Quando eu falo ordem política e social, é a ordem jurídica, a ordem das relações das pessoas, não só a ordem familiar, né? Certo? Então, se você lê, por exemplo, tem um livro, tem uma coleção do Eric Fögling, estava comentando ontem com a Cristina sobre isso, chama A História das Ideias Políticas, se não me engano é isso, em que ele fala o impacto profundo que a obra paulina, principalmente, teve nas concepções ocidentais sobre organização social e política. Porque é exatamente a ordem que Deus deu. Se nós vivermos segundo a ordem que Deus deu, nós seremos felizes, a sociedade será próspera, será sadia, né? Se nós recusarmos essa lei de Deus que Ele nos deu, nós podemos, por causa do nosso livre-arbítrio, nós teremos uma sociedade desorganizada. E essa desorganização social, você pode observar isso na história, você pode observar exatamente o ponto na história
em que começou essa desorganização mais acentuadamente, foi exatamente o ponto em que a humanidade resolveu se distanciar do cristianismo. Né? Não foi na Revolução Francesa, né? Foi muito antes disso, foi no final da Idade Média. A humanidade cansou do cristianismo, cansou da Igreja Católica, cansou da Igreja, cansou. Não, isso aqui nós vamos arrumar um outro jeito de fazer. E nós estamos nessa experiência. Né? É exatamente isso que você falou, Márcio, que é essa degradação familiar, essa degradação social, ela vem prioritariamente desse desregramento interior do homem. Né? É simplesmente assim. Felipe está perguntando, professor, no compêndio da Carrei há instruções de oração, eu esqueci o termo, sem ser a oração do texto. É a oração mental. Ah, nossa senhora. Oração mental. Ou meditação, também eles chamam assim, né? Eu prefiro oração mental porque meditação tem um quê de orientalismo, que hoje é terrível, né, para nós, mas é oração mental. Eu prefiro esse termo. Não há. E outro livro que há, que a gente já leu aqui, então, inclusive, a orientação para a oração mental, que é a alma de todo apostolado, né? Há um capítulo quase inteiro sobre oração mental lá. Há em muitas partes, né, em muitos livros sobre oração mental. Então, a oração do texto é a oração vocal. Não só a oração do texto, né? Por exemplo, a igreja tem uma oração vocal extraordinária, né, que é o breviário. O breviário é a oração que hoje chama liturgia das horas, alguma coisa assim. O breviário é uma oração vocal, inclusive é proibido, a igreja proíbe você transformar o breviário em oração mental, né? Você não falar as palavras. Então, o breviário, o terço, as várias novenas que nós fazemos, as várias orações belíssimas que nós temos compostas, as orações de Santo Afonso Maria de Gório, as orações compostas por ele, compostas por São Francisco de Sales, todas são orações vocais. Né? Nós temos uma coleção enorme de belíssimas orações vocais. Né? Felipe, vou revisitar a leitura do Dom Chutar, aproveito para extrair uns textos. Sim, lá tem. No final, lá no capítulo 5, se não me engano, no final das leituras, né, nas últimas aulas, a gente lê sobre isso lá. Então, alguma outra observação? Pois bem, nós estamos aqui na página, então, 426, falando sobre as retratações, né, os livros, retratações de Santo Agostinho. Deus lhes pague a presença, a paciência, as observações. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Joana de Chantal, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.